não é uma cidade portuguesa. Todavia, também não é uma cidade estrangeira. Não é uma cidade da Europa. Também se não pode dizer que seja uma cidade asiática. É uma cidade morta, isso sim. Uma cidade que há muito tempo deixou de viver. A Velha Goa, que é uma das mais fascinantes das invenções das cidades dos portugueses que construíram o humanismo cristão do século XVI. Eu vim iniciar o programa aqui, junto das portas de Goa, a que hoje se chama a Velha Goa, exatamente porque esta é apenas uma cidade relíquia, mas não foi aqui, foi um pouco mais longe, nas águas do rio Mandouvi, que esta Goa cristã começou. Eu sei perfeitamente que dizer a um goês que a cidade de Goa nasceu no meio do rio Mandouvi, ali em junho ou julho do ano de 1510, é claro, aparece como uma enormidade, porque sei perfeitamente, esta cidade é muitíssimo antiga, é uma cidade milenária e é sempre possível encontrar por detrás de uma velha Goa outra velha Goa. O que eu quero dizer é uma coisa diferente. Esta cidade ecuménica, uma cidade que é hindu, mas não é só uma cidade de hindus, que é muçulmana, mas não é só muçulmana, que é cristã, mas não é só cristã. Uma cidade que, assim como a cidade de Santo Agostinho era a cidade de Deus, esta aqui pretendia ser a cidade do homem, independentemente da religião, da crença, do sangue, da raça. Essa, a Goa de Albuquerque, essa é que nasceu no meio do estuário do Mandouvi, nos meses de junho ou de julho do ano de 1510. A história é esta. O Afonso Albuquerque tinha conquistado pela primeira vez a cidade em março de 1510. Quero-lhes dizer que conquistar é uma palavra muito forte para a situação. Ele não conquistou coisa nenhuma. Ele veio libertar a cidade. A pacífica Goa, com uma população hindu habituada aos seus velhos hábitos, estava nessa altura conquistada e subjugada por uma enérgica e vigorosa guarnição turca. Turcos, persas, bom, era a gente do Hidalcão que submetiam a população daqui a um regime extremamente duro. E foi realmente um hindu que foi dizer ao Albuquerque, olha que aqueles habitantes de Goa, coitados, estão a passar tão mal que se você lá for, eles recebem de braços abertos. E assim foi. Albuquerque veio, isso é que foi em março de 1510. Foi recebido em festa, depois de um curto combate em que expulsou os turcos, entrou na cidade de Goa, aclamado por toda a população, vieram os notáveis e ofereceram-lhe em damasco azul as chaves de prata da cidade, montaram num cavalo todo ajeezado a prata, enquanto as moças mais bonitas o cobriam de filigranas de ouro e pérola, e é essa a primeira conquista de Goa. Albuquerque estava radiante, julgava que tinha a cidade sem qualquer esforço, só que ele não sabia que estavam para vir dois inimigos. Um era a Monção que fecha a barra do rio, e outro era o exército do Hidalcão, que andava longe, o tal exército de turcos e persas, o
uma gente poderosa, bem armada, que infundia aqui o terror nesta pacífica ilha de Goa. Quando o exército veio, era muita gente, eles multiplicavam o número dos portugueses. Supõe-se que os portugueses não seriam um pouco numerosos, umas centenas, e o exército do Hidalgão eram mais de 50 mil homens. É claro que não houve solução nenhuma, senão depois de uma tentativa de resistência desesperada, que fez muitas vítimas, Albuquerque aproveita uma noite e, sem ninguém dar por isso, foge com os seus homens e vai-se meter dentro das naus que estavam aqui no centro do estuário do rio Mandovi. Reparem, um exército metido em naus poderosas era um exército metido em fortalezas cercadas de muralhas de água que ninguém poderia vencer. Ora bem, e aqui há uma coisa muito curiosa, é que quem retira para os navios não são só os soldados portugueses. Há aqui um intriguista muito hábil, um tal Pinoja, que é hindu, foi quem aconselhou o Albuquerque a vir aqui libertar os goeses. E esse Pinoja, o que é que ele faz? Leva consigo cativas todas as mulheres muçulmanas que estavam na cidade e que eram numerosas, muito numerosas, mulheres lindíssimas, eram as mais famosas beldades que povoavam os haréns dos senhores turcos e persas. E é toda essa gente que embarca na esquadra portuguesa. Bom, Albuquerque só muitos dias depois soube disso, quando começou a ouvir falar nas mulheres, quando sabe que os fidalgos portugueses andam interessadíssimos, cada um já tem a sua namorada, e aí Albuquerque diz, mas então que disciplina é esta? Raparigas a bordo, isso não pode ser de maneira nenhuma. Mandou prendê-las todas numa espécie de câmara que armou na popa do Manau e proibiu rigorosamente que os portugueses se encontrassem com elas, porque ele tinha declarado, logo que tomou conta da cidade, que todos os habitantes de Goa tinham os mesmos direitos que os vassalos dos reis de Portugal. Ninguém lhes podia fazer mal, nem às pessoas, nem às mulheres, nem às bens, nem às moradias. Aquelas mulheres que estavam a bordo dos navios del Rei tinham que ser tratadas com a mesma delicadeza e a mesma cortesia com que se fossem cortesãs de Lisboa. Bom, é claro, eu escuso dizer mais e o telespectador percebe muito bem que há certas coisas que não se podem dizer, mas imaginem o que é guarnições de jovens rapazes, jovens soldados, passam um mês, passam dois, passam três, estão ali trancados nos barcos, eles não podem fazer nada. Bem, então começam horas mortas de noite, lançam-se a nado às águas do estuário e trepam até à câmara onde as lindas raparigas de Goa se encontram prisioneiras. Afonso de Albuquerque pensa, mas isto tem que ter uma solução. Então chama as raparigas, manda-as vestir os seus melhores trajes, pôr todas as suas galas e louçanias, manda alinhar os portugueses solteiros e diz, aqui tem que haver moralidade, quem quiser casa, casa pelas leis da Santa Madre Igreja. Com Albuquerque estava um capelão, que era o padre Domingos de Sousa, que dizia, oh, capitão, isso não pode ser, Deus não deixa casar ninguém contra a vontade, isso é contra a vontade de Deus. E Albuquerque respondia, é contra a vontade de Deus, mas é a vontade de Afonso de Albuquerque. E é pela vontade de Afonso de Albuquerque que ali, no convés de alguns navios fundeados no rio Mandovi, se fazem os primeiros casamentos entre mulheres de Goa e soldados portugueses. Assim começa aí uma Goa que fica para além das barreiras da raça e do sangue. Uma Goa lusíada, como diria Toynbee, uma grande cidade ecuménica. Goa
no pensamento de Afonso de Albuquerque, devia ser a sede da administração portuguesa na vasta área do Oceano Índico. E sem dúvida que o foi. Mas quem julgasse que vinha encontrar aqui uma cidade portuguesa teria uma grande decepção. Claro, uma cidade portuguesa no sentido em que o são Braga, Angra ou Funchal. Como os filhos, Goa pode parecer-se com o pai europeu, pode dar uns ares da mãe asiática, mas ela tem uma individualidade única, exclusivamente sua e profundamente fascinante. Durante 4 séculos foi um ativo entreposto de civilizações, onde conviveram hindus, católicos, muçulmanos, onde negociaram os mercadores idos da Europa, da Pérsia, da Arábia. Foi um dos polos de contacto entre o Oriente e o Ocidente. Uma espécie de amarra entre os dois grandes mastros deste navio que é o mundo. E o mundo ficou mais próximo. Os homens podiam ter ficado mais irmãos. E foi esse o sentido essencial da grande peregrinação portuguesa pela Índia. É por essa altura que se dá um episódio que veio a ficar célebre, porque Camões lhe faz referência nos Lusíadas. É a morte do jovem fidalgo Rui Dias. O que se passou foi isto, é que nem todos estiveram dispostos a casar com as lindas goesas prisioneiras, sobretudo os fidalgos que tinham que dar conta, enfim, dos seus nomes, dos seus nobres pergaminhos. Esses não casaram, mas é claro, não deixaram de ter as suas conversadas e, apesar de todas as proibições de Albuquerque, lá arranjavam sempre a maneira, à noite, a nado, iam até à nave onde estavam as princesas prisioneiras e podem imaginar o que era aquilo. Albuquerque foi prevenido e um dia mandou que uma ronda alta noite passasse por ali e apanharam, junto das cativas, um jovem fidalgo muito bem humorado, uma pessoa de quem toda a gente gostava muito, que era o tal Rui Dias. E Albuquerque disse, pois tenho muita pena, mas a lei é a lei, e mandou enforcá-lo. Imaginem o que isto é. Então, numa esquadra em que parece que todos estão condenados à morte, em que já não há mais nenhuma água para beber, em que não há nada para comer, então um rapaz, apenas porque se proporciona um momento de prazer junto de uma goesa, então vão matá-lo. Um jovem cavaleiro valente que parece que tem toda a vida à sua esperança. Bem, esta ordem provoca, como não pode deixar de ser, uma enorme indignação. E é nessa altura que outros fidalgos jovens, como um Jorge Fogaça, como o Francisco de Sá, correm os barcos nos batéis, dão a ordem da revolta e em toda a parte há uma gritaria enorme contra o Albuquerque. Mas Albuquerque não cede. Manda fechar os capitães sublevados no porão da nau almirante e manda que os carrascos cumpram o seu triste dever. E assim morreu o jovem Rui Dias, por pecados de amor, na foz do Mandovi.
é a lei da guerra, é a necessidade da disciplina. O capitão fez bem, o capitão fez mal. Camões acha que fez mal. É até por isso que ele diz que não leva mais longe do que podia ou do que devia os elogios que faz de Afonso de Albuquerque. E o próprio Afonso de Albuquerque, durante o resto dos anos que viveu, não se esqueceu mais daquele episódio. Eu acho que a prova está em que quando, anos mais tarde, também aqui na Foz do Mandouvi, sentiu que a vida o estava a abandonar, chamou um notário, fez o seu testamento e uma das últimas verbas, o que diz é isto: e 4 trinteiros de missas pela alma de Rui Dias que eu fiz justiçar na Foz do Mandouvi. Um trinteiro são 30, 4 trinteiros, imaginem quanto pesavam os remorsos do capitão. Não tardou muito, ele voltou aqui a Goa em novembro. Eu estou precisamente a falar-lhes aqui no Alto do Rosário, que é o ponto onde ele assistiu à conquista da cidade e onde mais tarde veio a ser construída uma igreja, ainda hoje uma igreja manuelina. Até é muito curioso que está lá dentro enterrada exatamente a goesa que casou com um dos tais revoltosos, com o tal Francisco de Sá. Está lá enterrada como se fosse uma rainha, com uma grande lápide ao pé do altar-mor. Mas foi aqui que Albuquerque viu conquistar a cidade. Ele veio em novembro de 1510, conseguiu expulsar as tropas do Hidalgão, que entretanto aqui se tinham instalado, e é uma vitória que ele obtém realmente à força de energia, de rapidez, porque o adversário era muito mais numeroso e, como calculam, o exército de turcos não era brincadeira nenhuma. Ao contrário dos hindus, que eram um povo pacífico, sereno, um povo, enfim, que não gostava das grandes aventuras guerreiras, os turcos e os persas não eram assim. Mas ele consegue expulsar o Hidalgão e consagra esta cidade de Goa à sua Santa Catarina, porque é exatamente no dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina, que Goa entra na posse de Afonso de Albuquerque. Desde 25 de novembro de 1510 até, como sabem, praticamente aos nossos dias. É um fenómeno de cultura extremamente curioso. É uma tentativa de inseminação de uma cultura ocidental aqui neste rico, neste prodigioso ventre do Oriente. Domine
आणि सौम्य जसंतल्या लोकांक शिकोया. A presença ocidental em Goa é uma luz que não se apagou. Junto de mim ouço palavras como Regina Passos, grande povo em festa, saúde a velhas tradições que os portugueses aqui trouxeram. Não é apenas um plano português, é um ideal ecuménico de um homem e de um tempo em que se acreditou que se podia construir um só mundo com um só Deus e um só homem. A ecumenia dos descobrimentos. E é desse tempo e desse ideal que Goa é hoje um eloquente vestígio. Esta cidade que chegou a ser das maiores da Ásia, a que se chamou a Roma do Oriente, foi essencialmente uma sede cultural. Se não houvesse Goa, não se tinham escrito os Lusíadas, nem os diálogos de Garcia da Horta, nem as décadas de Couto, nem as de Barros, nem a peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Tudo quanto é a nossa cultura talvez nem existisse. Mas, sobretudo, este grande projeto humano de fazer um mundo só, um grande mundo que possa ser cingido pelo abraço de um homem livre, igual em toda a terra. Esse é o sentido da Goa ecuménica, da Goa em que me encontro. Vim ao acaso sem data marcada, mas esta é a festa do aniversário da morte de São Francisco Xavier, o apóstolo da Ásia. Estas luzes ardem em sua memória. O sentido essencial é o de que o tempo passa, mas a chama que está no fundo do coração humano, nunca o tempo a extingue.